Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Verde React, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E mais um vídeo para a gente falar da vitória do Palmeiras sobre o Ceará. 1-0 lá no Castelão, gol do Gustavo Gomes de cabeça. E o Palmeiras leva a vantagem para casa, joga por um empate no Allianz Parque, mas lógico, desde o início da partida o Palmeiras vai buscar a vitória para vencer mais um jogo aí, garantir a sua vaga nas oitavas de final. Vamos aí trazer as informações do Palmeiras de hoje com o Nicolete aí, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Verde React. Vamos aí para as informações e logo depois eu trago notícias atualizadas do Palmeiras. O segundo lugar mais indesejado, mais difícil depois da altitude. Então foi estratégia do técnico Abel Ferreira, deu certo com um gol de bola parada, que era uma característica do Abel no início do trabalho dele aqui na academia de futebol, e o Palmeiras passou muito bem pelo mês de abril dessa maratona de jogos. Nos últimos 10 jogos, o Palmeiras tem 8 vitórias, 1 empate e apenas uma derrota. São 8 vitórias nesse período, foram 7 consecutivas, depois acabou perdendo para o Bahia e voltou a vencer agora fora de casa. São mais 2 compromissos na sequência jogando fora de casa, contra o Vasco no final de semana. O jogo será em Brasília, sequência do Campeonato Brasileiro. Depois tem o Cerro Porteño jogando no Paraguai na próxima quarta-feira. Jogadores já retornaram de Fortaleza, chegaram aqui na madrugada na academia de futebol, fizeram aquele trabalho regenerativo e aos poucos os jogadores vão deixando o CT. Treinamento nessa sexta-feira, continua aí o trabalho para enfrentar o Vasco, depois treina aqui também no sábado e viaja depois para Brasília. É uma maratona de jogos do Palmeiras também em maio, em abril com muito sucesso, e agora como será em maio, que é véspera da preparação para o Mundial de Clubes. Bruno. Vinícius, a gente colocou na tela exatamente esses números que você destacava do Palmeiras em abril. 9 jogos, 8 vitórias e 1 derrota. Mas tem um ponto aí que eu acho que é o mais interessante e que o Vinícius não citou, que é o seguinte: essa única derrota foi a única partida que o Palmeiras fez jogando no seu estádio. Porque o outro jogo que ele fez também como mandante foi contra o Corinthians e foi em Barueri. Teve um jogo também contra o Cerro, né? 1-0, é verdade. Então teve uma vitória sim, ou uma outra vitória. Mas chama a atenção como o Palmeiras tem números melhores jogando fora de casa do que em casa. Por quê? Dá pra entender? Dá. Pra mim tem explicação, assim, no sentido, quando o Palmeiras joga dentro de casa, as equipes já sabem que o Palmeiras é muito forte dentro do Allianz Parque. Então tendem a jogar um pouco mais fechado, trancar um pouco mais a sua defesa e baixar as suas linhas. E aí a gente volta sempre na mesma conversa, que o Palmeiras tem dificuldade para muitas vezes romper as barreiras dos adversários e tem lá aquela tentativa de trocar de lado, troca de passes, achar o Estevão de um lado, agora o Facundo junto com o Piquerez do outro lado, mas enfim, tem essa um pouco mais de dificuldade para entrar na defesa adversária. Quando o Palmeiras é visitante, querendo ou não, mesmo às vezes o time da casa, sabendo que a equipe do Palmeiras tecnicamente é uma equipe superior, tende a tentar pelo menos dar uma resposta para o seu torcedor, que foi lá, encheu o estádio e vai sair um pouco mais para o jogo. E no momento que as equipes acabam saindo um pouco mais para o jogo, é aí que o Palmeiras aproveita e consegue ganhar suas partidas. A derrota foi o jogo pro Bahia, certo? É um jogo muito igual. Semana passada. Jogo muito igual, decidido no último lance do jogo. Então, quer dizer, tem aí um problema, talvez, do Palmeiras enfrentar esses adversários em casa, mas tem esse mérito todo de fora de casa ter esses resultados. Não, eu acho que, assim, é claro que a gente, na nossa função aqui, a gente tem que analisar todas as situações, tudo, mas aí é uma análise da exceção, né? Da única derrota numa sequência altamente positiva. E talvez a gente devesse observar que está encontrando de novo, hein? O Abel está encontrando de novo. O time é mais competitivo do que foi no campeonato estadual. E vale destacar que no campeonato estadual ele já estava fazendo um planejamento para toda a temporada. E ele avisou isso, não enganou ninguém, né? Sim. Alguns jogadores que chegaram na temporada passada, alguns jogadores que chegaram... Vamos lá, vou dar nome aos bois. Giai e Facundo, por exemplo. Giai chega na temporada passada depois de viver a base do São Lourenço. Ele fez um post super emocionado e emocionante quando saiu. E o São Lourenço fez também.
E ele, então, sai da casa dele, do país dele, chega no Palmeiras, que a exigência é ganhar tudo aí, hein? Ele sentiu, aos poucos ele tem sido melhor utilizado, aos poucos ele está rendendo, aos poucos você pensa, parece que o Palmeiras acertou, hein, naquela contratação. Lembra aquela contratação que você já dava como caso perdido? Sim. Parece que o Palmeiras acertou. E o Facundo, que no início da temporada, você pensava, o Palmeiras não vai ganhar nada com esse tipo de jogador, tudo. Eu cheguei a ouvir piadas com o nome dele. O tempo foi passando, ele está melhor ajustado, ele começa a entregar mais. Parece que a química de novo está sendo reencontrada. Do Abel com a arquibancada, com o campo, com as ideias de jogo e com os campeonatos que tem, com as coisas que tem para fazer. O Palmeiras joga sempre bem? Não. Ontem ainda, algumas oportunidades poderiam ter entrado. Teve uma no início do jogo, um bate-rebate, a bola passa centímetros do gol. Do lado do Ceará, você disse? Do lado do Ceará. A bola do Everton, que bate na mão dele e quase entra, uma jogada pelo lado do campo. No rebote ainda. Algumas vezes aquela entrou. E teve o rebote também, que o Everton saiu bem. Depois. Isso. Mas algumas vezes essa bola entra. Mas assim é o jogo. Eu estou falando fora do contexto. Fora do contexto, o Abel está encontrando de novo. Isso é uma grande ameaça para os outros. Porque quando ele encontra, ele consegue sair bem, né? Um destaque, assim, em relação a essa fala do Marra, do Abel estar encontrando, ele volta para uma formação que ele gosta. Porque ele gosta de jogar com 3 defensores. Sim. E ele acha o Giai, que, como eu falei anteriormente, né, lateral de origem, mas que está jogando muito melhor de terceiro zagueiro. E lembra quando o Marcos Rocha se machucou, que você veio aqui, você falou? O Palmeiras está sentindo muita falta do Marcos Rocha. É que depois, numa coletiva, o Abel falou. É o seguinte. Que está sentindo muita falta do Marcos Rocha, porque o Marcos Rocha é aquele cara que dá tranquilidade e a serenidade na hora de sair jogando. E o Giai está conseguindo, ali não, obviamente, fazer exatamente a mesma coisa do Marcos Rocha, mas fisicamente está entregando muito bem na hora que precisa defender, principalmente. E aí, com essa mudança do Giai para a volta dos 3 zagueiros, ele ganha o Felipe Anderson aberto, que está desempenhando, não tem nem comparação do Felipe Anderson jogando aberto pelo lado direito, porque ele jogava pelo lado esquerdo. E aí o Estevão vai mais para dentro. E aí é o ponto. O Estevão e o Facundo... Lembra que a gente ficava nessa do Estevão por dentro, Estevão por dentro? E o Abel foi criticado por isso. O Estevão e o Facundo por dentro, que eu mesmo já falei aqui alguma vez, o Facundo Torres ainda não mostrou o que veio. Cadê o Facundo Torres? E aí o Facundo Torres aberto pelo lado esquerdo não estava funcionando, porque o cara não estava sendo utilizado da forma correta. E aí agora ele mais centralizado junto com o Estevão, com um homem de referência e tendo alguém lá no corredor para ele tocar a bola, já está conseguindo desenvolver melhor seu futebol. Então, é muito... A gente está vendo ali o Veiga, né? Não sei se consegue mostrar ali o Veiga, mas a lesão do Veiga fez com que o Abel fosse remanejando todo mundo de posição. E ele não, por exemplo, ele não colocaria o Veiga para jogar na ponta direita. Não. Olha o Veiga. É isso que eu tô falando. A lesão do Veiga fez com que ele ajustasse todo mundo. E esse ajuste está potencializando o futebol dos outros companheiros. Ô, Vinícius, você registrou isso? A gente tá vendo aqui o Veiga... Quando é que ele volta, hein? O Veiga atendeu todos os torcedores que estão aqui em frente, uma imagem bem legal, né? Que hoje é dia do trabalho, é feriado, então muitos torcedores vêm aqui e o Veiga é muito legal, essa consciência dele. Aliás, eu vejo o Veiga e o Hulk no Atlético, a mesma coisa, eles param, atendem os torcedores, é muito legal esse contato dos torcedores com os jogadores, principalmente com o ídolo, né? O Veiga já está treinando normalmente no campo com os companheiros e a previsão é que ele volte nos próximos jogos. Pode ser agora contra o Vasco, já tinha essa expectativa dele voltar diante do Ceará, mas ficou fazendo trabalho, então já também cria a expectativa de retornar contra o Vasco. Você citou aí essa dificuldade, Bruno, do Palmeiras, um outro ponto que o Abel Ferreira levantou, inclusive na última entrevista coletiva contra o Bahia, que o Palmeiras está sendo muito afobado quando joga em casa. Cria muitas chances, foi assim contra o Corinthians na final, né? Criou muitas chances, mas não conseguiu concluir em gol. Então ele sente que os jogadores ficam um pouquinho afobados quando jogam em casa pela responsabilidade de vencer diante do seu torcedor. O Palmeiras tem 12 jogos como mandante nessa temporada e já tem 3 derrotas. No ano passado, em 34 jogos, perdeu 5. É um dos princípios do técnico Abel Ferreira, inclusive ele escreveu no livro, um time campeão precisa ter 80%, 85% de aproveitamento jogando em casa. O Palmeiras tem esse aproveitamento agora jogando como visitante, mas está jogando um pouquinho com estratégias diferentes, como a gente está vendo aí, esperando
às vezes, o adversário, como foi contra o Bolívar, recuou as linhas, e agora também contra o Ceará, por conta do campo pesado e também por conta do clima. Mas é fato que ele encontrou um novo caminho com as contusões, né? Saiu o Marcos Rocha, o Veiga, ele mudou de posição, o Estevão, aliás, mérito pro Vanderlei Luxemburgo, que foi aí numa resenha e falou que tinha que colocar o Estevão mais perto do gol, e ele tem funcionado bastante nessa função, jogando bem. E aí o Felipe Andras fazendo quase como um ala pelo lado direito, e o Giai, que ele escalava de ala, foi jogar de terceiro zagueiro, fechando a linha de 4, e também está se dando muito bem. Então são mudanças que ele vem encontrando com os percalços que ele tem durante a temporada com as contusões, e o Palmeiras vai respondendo principalmente nos resultados fora de casa. Agora fica essa expectativa como será jogar de volta no Allianz Parque também diante do seu torcedor. São mais 2 jogos como visitante e depois o Palmeiras volta a jogar como mandante. Mas está dando uma boa resposta, e tem ainda um detalhe: Paulinho ainda nem estreou como titular no Palmeiras. Ele só entra durante os jogos, e toda vez que ele entra já muda um pouquinho a cara do time. E a gente estava ainda conversando aqui, enquanto a gente vê as imagens que são muito legais, sobre como ele vai montar, o Abel vai montar o time quando o Veiga voltar, né? Outra opção aí que ele vai ter. Ô Vinícius, por falar em Abel, e aí, hein? Vai ser difícil tirar. Vai ser difícil tirar quem, Vinícius? Acho que vai ser difícil tirar o Estevão daquela função ali, viu? Pode achar outra função pro Veiga. Ele vai tirar o Facundo. Tu acha que cai o Facundo? A gente estava nessa resenha aqui, né? Então. O Everton, dá para tirar o Everton? É uma boa. Porque mas centralizado. Aí mais o time pela tem para entrar o Maurício. Mas centralizado vai cair o Facundo, pô. Mas isso é ter elenco, né? Tem Facundo Maurício e Paulinho. Tem muita gente para entrar no time aí. Porque o Paulinho entra no lugar do Facundo. Mas o Paulinho tá jogando... Ele já testou o Paulinho jogando de meia, mas já de trás de centroavante. Não só como lá o Vitor Roque e o Flaco. Ele botou o Paulinho por trás. E o Paulinho já rendeu assim. E o Paulinho já rendeu assim. Olha a quantidade de gente. Tem o Flaco, tem o Paulinho, tem o Vitor Roque, tem o Maurício, tem o Veiga. Tem o Veiga, exato. Bom, e aí, mas tem Abel Ferreira ou não tem Abel Ferreira? Ou vai ter o Abel Ferreira até quando, hein, Vinícius? Pois é, Bruno, Abel Ferreira é um dos cotados para comandar a seleção brasileira, né? Isso é um assunto aqui que estremece a academia de futebol, mas logo depois da entrevista coletiva do Abel Ferreira, que ele falou sobre esse interesse da seleção, a presidente do clube divulgou nota dizendo que não teve nenhum contato do presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, com a Leila Pereira. Ela espera esse contato se houver realmente um interesse do presidente da CBF por conta da boa relação, e depois hoje saiu uma nota que a Leila teria dado sinal verde para uma negociação da CBF com o Abel Ferreira. E o Palmeiras desmentiu novamente. Posso garantir, agora passou aqui o assessor de comunicação, o Fernão, a gente conversou aqui, nenhum contato, nem com o jurídico, nem com Leila Pereira, nem com o Edinaldo, nem com um membro do Palmeiras, nenhum contato da CBF com o Palmeiras sobre o interesse do Abel Ferreira. Então, ele segue aqui o trabalho no Palmeiras. Vamos ouvir o que ele falou sobre isso e depois como o Palmeiras vai administrar essa situação. Que eu já disse isto publicamente. Há um lema na bandeira do Brasil que eu gosto muito, ordem e progresso. E eu já estou aqui a fazer 5 anos no Brasil, e é algo que eu me identifico muito aqui no Palmeiras. Ordem e progresso, é isso que nós fazemos aqui dentro. Claro que é uma honra ver o teu nome associado a uma das melhores seleções do mundo, mas eu acho que também é claro e sabido para todos, tenho contrato com o clube, o meu foco é total e absoluto com os meus jogadores, o meu compromisso é total e absoluto com o Palmeiras, e não te posso dizer muito mais nada do que isto. E pronto, é isto. Então é isso, por enquanto nenhum contato da CBF com o Palmeiras. E aí um detalhe, a Leila não liberaria o Abel Ferreira se houver esse contato hoje, 12h e 16 minutos, ainda nenhum contato da CBF com o Palmeiras, mas se houver esse contato, a Leila não liberaria o Abel Ferreira antes do Mundial de Clubes. E o Abel Ferreira também não abriria a mão desse compromisso. O Palmeiras investiu 500 milhões de reais para esse Mundial. É a Copa do Mundo do Palmeiras. E aí um detalhe também importante, quando você pensa, poderia dirigir o Brasil nos 2 jogos da eliminatórias, depois Mundial de Clubes e aí comandar a seleção até a Copa do Mundo. O Palmeiras,
vai viajar no dia 9 de junho para disputar o Mundial de Clubes. E os 2 jogos do Brasil, dia 4 e dia 9. Então, o Abel Ferreira, se chegasse a um acordo dessa forma, teria que abrir mão da última semana de preparação do Palmeiras para o Mundial de Clubes. É muito difícil essa conversa, então não teve nenhum contato, mas se abriu alguma negociação, com certeza também isso entra na mesa. Vai abrir o treinador mão da sua última semana de preparação para o Mundial de Clubes? Não sei. Fica aí essa questão também para vocês. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde o Nicoletti trouxe as informações do Palmeiras. Palmeiras que agora volta de viagem, descansa hoje e já inicia a preparação amanhã para o Campeonato Brasileiro. Na tela você vê aí, Palmeiras teve um abril histórico, quebrando tabus e superando o gramado ruim, altitude e derby. Foi um mês pesado aí pro Palmeiras. Só no Castelão ele jogou 2 vezes contra o Ceará e também contra o Fortaleza. Foi na altitude contra o Bolívar, venceu lá. Então realmente foi um mês aí muito bom para o Palmeiras, o mês de abril. Deixa eu trazer mais notícias aqui do Alviverde. Palmeiras mostra força fora de casa e quebra invencibilidades. E nesse jogo já quebrou uma, né? Porque o Ceará não perdia aí há mais de 10 jogos, acho que 15, 16 jogos sem perder lá no Castelão. E o Palmeiras foi lá, mostrou força e venceu o Ceará. E o Palmeiras tem sido muito forte aí fora de casa, vencendo vários jogos. Lembrando que o próximo confronto será no Campeonato Brasileiro. Essas foram as últimas notícias do Palmeiras. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Verde React.